Vamos lá, Mari. Então, primeiramente, obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que sua vida está corrida entre aeroportos e cidades diferentes do Brasil aí, mas obrigado por separar esse tempinho aqui para esse bate-papo comigo e com a turma que está conosco aqui. Então, a ideia é ser um bate-papo leve, descontraído. A gente monta um roteiro, mas o roteiro ali é mais um guia, tá? Então, conforme a gente for falando, eu vou puxando alguns temas de acordo com a sua fala, e o próprio pessoal aqui que está aqui, fique à vontade para levantar a mão, escrever no comentário aqui uma pergunta, comentários, enfim, a ideia é a gente fazer esse grande diálogo mesmo, para a gente poder trocar e ter esse tempo de qualidade aqui com a Mari, aproveitar a Mari e a experiência dela, para a gente poder aprender coisas novas. Então, obrigado, Mari, seja bem-vinda. Pelo convite, é sempre uma honra estar aí participando dos seus eventos, das suas iniciativas. E como o Rodrigo disse, para mim falar de experiência do cliente é algo sensacional. Eu durmo e acordo pensando nisso. Então, acho que vai ser ótimo aqui essa oportunidade de falar um pouco sobre o tema e interagir com vocês. Mas se deixar, a gente passa o dia inteiro falando sobre isso, né? Não é? Então, ó, só deixa eu dar alguns recadinhos antes da gente começar, os próximos eventos, né, as próximas agendas aqui. Então, semana que vem a gente tem a Lígia, que ela é fundadora aí da IBU, que é uma agência é um instituto de pesquisa boutique. Ela fez essa pesquisa aí, quais são os atributos de entrada na compra digital, trazendo a questão da AI, se ela ajuda ou atrapalha nessa jornada, né? Então, ela vai trazer os resultados da pesquisa. Vamos trazer uma edição especial aqui da Ju, né? Ela vai trazer os insights do XSW. Vai ser uma edição especial, então vai ser no dia 25, meio-dia, porque foi o único horário que a gente achou na agenda dela. Ainda não está nem no calendário ali, a gente ainda vou colocar o link lá, mas vai estar com a gente aí trazendo as novidades, as tendências aí que ela viu por lá. Depois a gente tem o Sérgio, que está, inclusive, lançando o livro dele hoje, aqui em São Paulo, ali no Shopping Guatemi. Então, a gente vai trazer um pouquinho para ele contar um pouco dessa arte e negócios das duas faces do CX. E depois a Didi, né, a Adriana, vai trazer um pouco da jornada do fã da Fórmula 1. Ela que é diretora de marketing do GP de Fórmula 1 de São Paulo. É uma outra visão, grandes eventos. Vamos ver o que ela vai trazer de legal aí. E semana que vem a gente tem 2 eventos presenciais também. Então, fica aí meu convite, as vagas estão acabando. Um no dia 25, ele é exclusivo para mulheres. Então, Mari, Mirlene, se vocês tiverem agenda aí, vai ser dia 25 à noite, começa 6h30 para começar às 7h15 ali. Vai ser na IOASIS, no Centro de Inovação da Alpargatas, que virou um parceiro da comunidade, né? Então, eles são mantenedores da comunidade aí, a gente vai poder explorar o espaço deles lá e outras parcerias. Então, vai ser essa agenda mais voltada para saúde feminina, CX, esporte. Então, bem focada em homenagem aí ao mês das mulheres aí, que é o mês de março. E aí, logo na sequência, na sexta-feira, a gente tem um encontro na Warner Bros., que vamos trazer 3 palestrantes, que vai ser bem legal. O Luiz vai trazer o business case, o case da business class da Latam, como que ele reestruturou toda a business class, olhando para a jornada do cliente, para a necessidade, expectativa de cliente, e aí mostra resultados, os indicadores, os impactos e como teve essa mudança de comportamento. O Sérgio, ele é de uma spin-off da Embraer, então ele é da Eve, né, Eve Air Mobility, que é uma empresa que está construindo drones tripulados. Então, em vez de a gente pedir um Uber, a gente vai pedir um drone para se locomover. São Paulo faz sentido, né? Então, ele vai contar um pouquinho aí de como está sendo essa transformação, né? Como que eles estão olhando para isso. E a Carolina Guerra fazer um pouquinho da transformação de CX com crescimento de negócio. Então, acho que também é uma dupla aí que faz super importante, né? A gente conectar a CX com o negócio. Então, ela vai trazer um pouco dessa visão. Então, aqui é um pouquinho da agenda aí até o final de março. E aí, abril, a gente tem outras agendas, mas depois a gente traz essas informações. Então, vamos lá, Mari. Deixa eu só para compartilhar minha tela aqui.
Para começar, eu sempre gosto de começar com uma pergunta para todos os convidados, né? E a pergunta é: o que é CX para Mari? Ai, Bruno, nossa, essa já começa bem esse papo, né? Porque eu acho que até antes de te responder, eu quero contar um pouquinho quem que é a Mari. Legal, Né? por Eu favor. acho que quando eu conto quem é a Mari, fica mais fácil de falar o que que é CX para mim. Eu venho de Belo Horizonte, estou com 39 anos e venho de uma família super humilde. Morei em casa de aluguel a minha vida inteira, durante muitos anos num barraco, barraco mesmo, assim, que você colocava a mão, estava no teto, cheio de mofo, com um quarto, uma infância muito precária. Estudei em escola dentro de uma comunidade, só fiz faculdade porque eu fui bolsista do ProUni. Então, eu venho de uma história que, se eu não corresse muito atrás, eu não teria uma vida melhor. E quando você tem esse tipo de história, é- você não pode errar nas suas escolhas, porque muitas vezes o errar significa que você não vai ter uma segunda chance. E isso traz muita insegurança nesse jogo de experiência do cliente, porque qualquer coisa que você vai comprar, por mais simples que seja, e aí eu gosto sempre de dar esse exemplo, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, e toda vez, uma vez por mês, quando meu salário caía, eu ia no McDonald's comprar um Big Mac. Era o que eu queria fazer com o meu dinheiro. E eu não podia errar, Eram os porque desejos, né? era um por mês só. Imagina se eu fosse lá no McDonald's naquele dia o sanduíche estivesse ruim. Eu só ia poder comprar outro no outro mês. Então, para mim, a experiência do cliente está 100% baseada em respeito. É você, como marca, como empresa, respeitar a escolha do seu cliente. Aquele cliente, ele escolheu a empresa. Na maioria dos segmentos, não existe um monopólio. Então, se eu, Mariana, escolhi aquela empresa para me relacionar, eu tenho que ser respeitada. Então, hoje, como profissional de CX, eu tento sempre trazer nas nossas iniciativas essa base. Eu estou respeitando o cliente, para mim, isso é a base de uma boa experiência do cliente. Legal. E, Mari, legal você trazer a sua história e até conectar onde você trabalha hoje, que é na tenda construtora, né? Que acho que a maioria dos clientes da tenda é justamente essa transição, né? De não ter uma casa, de viver de aluguel, de ter esse desafio aí de encontrar o seu espaço, e a tenda traz esse momento de esse primeiro imóvel próprio daquela pessoa, né? Então, toda essa emoção por trás. E você já esteve nessa jornada, né? Como que é para você estar nessa cadeira hoje na tenda, acompanhando todas essas histórias também? Bruno, tem gente que fala que é destino, que é propósito. Eu não sei o que é, mas eu estou no mercado imobiliário desde 2010. Então, vão fazer 16 anos. E desde que eu entrei eu comecei no mercado imobiliário numa construtora de Minha Casa Minha Vida. Depois eu fui para outra que não era de Minha Casa Minha Vida e estou há 8 anos na tenda que só faz imóvel para essa população de baixa renda. Eu fui cliente do Minha Casa Minha Vida. Meu primeiro apartamento foi do nosso principal concorrente, da MRV. Na época, a tenda não atuava lá onde eu morava. Então, isso também conecta muito com o meu propósito de vida, né? Por eu ter sentido muito na pele como era importante ter uma casa, e por escutar sempre da minha mãe que, poxa, a gente estava jogando dinheiro fora, pagando todo mês o aluguel, quando eu vim para esse lado da mesa e comecei a trabalhar com experiência do cliente numa construtora de baixa renda, isso fez muito sentido para mim. Então, eu acho que eu faço até com mais prazer e mais foco, porque eu sei de verdade que a gente está transformando a vida das pessoas. E eu sei o como foi difícil para essas pessoas darem esse passo de comprar o imóvel. Assim, quem já comprou,
na planta, ou até mesmo pronto, sabe como é difícil você ter um financiamento imobiliário, você juntar ali o dinheiro para dar de entrada, você ter que reformar, então é muita coisa. Mas quando dá certo, eu não tenho dúvida que a gente está transformando a vida dessas pessoas, dessas famílias. Então, para mim, tem um propósito que passa da esfera profissional. Eu até brinco que é, se um dia, vamos lá, uma empresa de cigarro me chamar para trabalhar, se eu tiver a oportunidade de escolher não ir, eu não vou, porque não conecta. E É hoje eu propósito, estou né? num lugar que conecta muito com a minha história. E eu acho que isso também faz toda a diferença. Falo que nesse ponto eu sou muito privilegiada e estando à frente da área de experiência do cliente, eu estou todo dia vivendo no dia a dia, na prática, essas histórias. E aí você conversa com os clientes e começa a perceber o tanto que o cara terá a casa dele está transformando a vida dessa pessoa. E não só transformando porque agora ele tem um teto, mas até a autoestima dessa pessoa, a possibilidade de realizar outros sonhos. É muito legal. Não, é o momento que transforma a vida dela, né? Sem dúvida. E o legal de tudo isso, né, quando você falou de questão, né, é muito mais prazeroso esse trabalho, esse ambiente que você está por ter vivenciado toda essa jornada, é que você tem muito mais empatia para entender os problemas, para resolver os problemas, para entender o que se passa ali para entregar uma melhor experiência, né? Porque você já esteve do outro lado, então é aquela história, né? Você consome o seu produto, né? Aqui você passou por ela e você entende exatamente os atritos, a emoção, a carga de emoção que está por trás. Então, para você, na hora que você começa a pensar, ok, eu como tendo, o que eu tenho que fazer para entregar uma melhor experiência? Você consegue ser muito mais certeira e objetiva e para melhorar essa experiência, sabendo o que passa na cabeça desse cliente, né? E acho que você tocou num ponto super importante que é da empatia, né? E de você tentar olhar pelos olhos do cliente. E quando a gente até fala do tema hoje da nossa live, que é trazer as áreas parceiras, eu usei um pouco também desse meu histórico para endereçar algumas ações. E uma delas foi dar a oportunidade de quem trabalha aqui dentro, nas áreas meio, que não tem contato com o cliente, que não tem contato com a obra da tenda, de vivenciar isso. Porque eu acho que é mais fácil que essas áreas elas se sensibilizem com o tema quando elas sentem na prática. E a tenda, por exemplo, ela está presente em 9 estados diferentes. Mas o corporativo está aqui em São Paulo. Mas a gente tem obra aqui, tem loja aqui, mas assim, temos, mas nem sempre a pessoa do financeiro, do jurídico, vai ter proatividade de falar, poxa, eu não conheço uma obra da tenda, com quem eu vou falar? Então, peraí, como que a gente, a experiência do cliente, pode proporcionar essa experiência para quem está no financeiro, para quem está em TI? Então, né, até já entrando mais ali no assunto, é para tentar trazer essa empatia para quem está muito distante da realidade do nosso cliente. Uma das ações que a gente faz é fazer com que quem está aqui dentro vivencie uma etapa da jornada. Então, a Legal. gente já colocou nossos colaboradores para fazerem vistoria. Vamos lá ver como é a experiência do cliente na hora que ele vai vistoriar um imóvel. Hoje em dia, nos nossos eventos de entrega de chaves, a gente não contrata mais promotora para entregar a chave. Quem entrega são os nossos colaboradores. Porque aí, de fato, você vê valor no seu trabalho. Eu brinco aqui dentro que numa entrega de chaves deveria ser obrigatório de 6 em 6 meses. Porque na hora que o colaborador começa a dar uma desmotivada, vai numa entrega, vê o valor do seu trabalho, vê aquela família chorando ao entrar pela primeira vez no apartamento. E dá certo. Sim, é muito legal, porque aí essa empatia acontece de verdade. E aí tem dois pontos aqui. Ela entende o valor dela como profissional dentro da tenda, o que ela precisa fazer, entregar, porque ela vê a ponta e o impacto que aquilo causa, né? E outro desafio aqui, que você falou, né? O escritório está em São Paulo, mas
as regiões que vocês atuam é outra realidade completamente diferente de São Paulo, né? É outro Brasil, né? Sim, Ainda tem sim. esse desafio de, né, dessa questão regional, que é totalmente diferente, né? E é mais desafiador do que a gente pensa, até do que eu pensava quando eu entrei na área. Eu já trabalhava na tenda, né? Estou aqui desde 2017, mas sempre fui de marketing, minha carreira foi de marketing, e aí em 2022 eu vim para a experiência do cliente. Eu não tinha noção de como essas peculiaridades interferiam na jornada do cliente. E assim, vou dar um exemplo básico. Os nossos produtos são padrão, né? Eu brinco que aqui a gente tinha um único SK1, um único tipo de apartamento. E aí, o que que o nosso time de engenho, de arquitetos faziam? Pegava o terreno e olhava como se fosse ali um quebra-cabeça. Ah, tá. Se o meu apartamento é esse, quantos apartamentos eu vou conseguir colocar? Hoje em dia já não é mais assim. Mas antes era, e não tinha nenhum tipo de personalização de acordo com a região. Hoje, nos meus apartamentos do Rio Grande do Sul já tem churrasqueira. Porque, gente, o gaúcho, ele não faz churrasco igual a gente, que é no final de semana, num aniversário. O gaúcho faz o churrasco para almoçar. Ter uma churrasqueira para ele na área de lazer do condomínio que ele vai ter que reservar não funciona. Mas enquanto a gente não tratou produto como parte relevante da experiência do cliente, a gente entregava o mesmo produto no Brasil inteiro. E aí esse mindset começou a mudar aqui dentro, hoje em dia. No sul tem a churrasqueira, no sul, por exemplo, a gente tem uma área nos nossos empreendimentos de chimarródromo. Porque é uma praça que fica tipo uma fogueira no meio, porque também, tipicamente, quem mora no sul gosta de se reunir no final do dia, tal, para tomar o chimarrão. É um momento social, né, de troca E foi ali. entendendo a necessidade do cliente. No Nordeste, a gente começou a fazer áreas de rede, porque é muito tradicional do Nordeste você ficar ali lendo um livro numa rede. Então, a questão geográfica muda até a forma que você vai entregar esse produto. O produto continua sendo a casa própria, continua sendo o apartamento na mesma metragem, mas a necessidade de uso é diferente. Aqui em São Paulo, lavanderia compartilhada, a gente começou a fazer parceria para entregar a lavanderia compartilhada para os nossos clientes. E são todas as iniciativas que vieram da voz do cliente. Foi o meu time que implementou? Não. Mas a gente conseguiu retroalimentar as áreas que teriam condições de fazer essas propostas de melhoria para gerar uma experiência mais positiva para o cliente. Legal, Mário. E você tem duas cadeiras, na verdade, né? Você tem marketing e CX, né? Sim. O quanto que você estando nessas duas cadeiras ajuda a acelerar essas iniciativas de regionalização, personalização, de trazer esses insights para acelerar iniciativas de experiência do cliente? O quanto para sentar na cadeira de marketing ajuda você ganhar força para o CX, para a experiência do cliente? Anny. Bruno, ajudou muito, principalmente para a gente minimizar gargalos de comunicação. A compra de um imóvel ela é muito complexa, ela envolve muitas variáveis. E não dá para depender do vendedor. O vendedor não vai passar todas as informações que precisa. Primeiro, porque muitas vezes ele não tem domínio daquilo. 70% das vendas da empresa são feitas por imobiliárias terceiras que vendem o meu produto e vendem o produto da concorrência. Então, dificilmente ele vai ter tantos detalhes. E segundo, porque o foco do cara é vender. E aí, o que que acontecia? Esse cliente chegava em alguns momentos da jornada muito despreparado, sem entender de fato o que ele estava comprando, porque ele compra e ele só vai receber aproximadamente depois de 26 meses. Só que quem sofria isso era a Mariana na cadeira de CX. Quando eu voltei para o marketing, fiquei com as duas áreas,
Eu falei, gente, eu tenho que resolver isso aqui no marketing. O book de vendas, que é o material que o cliente recebe, ele já tem que falar que vem sem piso, que as áreas de lazer talvez não são entregues conforme aquela foto bonita que eles estão recebendo. O book tem que mostrar que é uma vaga presa, que não é simplesmente assim, cheguei, parei. Então, eu acho que teve essa grande vantagem de endereçar algumas formas de comunicar com mais transparência. E a outra vantagem é de conseguir, através de pesquisas de comportamento do consumidor, tracionar algumas melhorias de produto. E, de novo, produto é uma outra área. Mas, vindo de marketing, a gente pode fazer pesquisa de mercado, a gente tem algumas ferramentas para ajudar as demais áreas a priorizarem o que deveria ser feito. Eu estou falando de produto, mas até de questões mais intangíveis, como o que a gente tem que se preocupar na hora de entregar aquele empreendimento. Então, estando ali em marketing e muito próximo do time de vendas, em alguns lançamentos era nítido que o motivo de questionamento do cliente no momento da venda era saber se ali ia passar para ponto de ônibus, porque não era uma região muito comercial, não tinha muita coisa, como que essa pessoa ia trabalhar. Como, e na maioria das empresas, a comunicação interna não funciona tão bem, talvez se eu não fosse do marketing, eu não saberia lá no momento da venda que isso era uma dor. Eu só saberia na hora de entregar o empreendimento. Sabendo antes, a gente consegue fazer as interlocuções necessárias aí de novo, influenciar as outras áreas para, cara, time de negócio, você tem mais interferência e mais influência na prefeitura? Poxa, vamos tentar protocolar uma melhoria aqui para uma linha de ônibus que talvez passe 2 ruas para frente, também passar aqui na rua, ou, poxa, a iluminação da rua, daquela região, a iluminação externa não é boa. Quem vai mexer na iluminação externa não é a tenda, mas se eu sei que isso já mostrou que é uma dor, por que eu não posso, via meu time de negócios, tentar influenciar alguma melhoria ali na rua? Então, essas trocas têm sido importantes para a gente conseguir trabalhar de forma mais 360 e garantir que no final esse cliente tenha uma experiência mais positiva. Legal. Então, aqui, o que você trouxe aqui, a gente tem alguns cenários, né? Você tem essa parceria com outras áreas internas, mas você também tem um desafio de criar parcerias com áreas externas, né? O governo, né? Para você conseguir não ter esses benefícios, mas conseguir também pensar no entorno daquele empreendimento para questão de segurança, questão de entretenimento, enfim, uma série de outros fatores ali que vai gerar mais valor para o seu empreendimento, né? Quando eu te acompanho há muito tempo já vi algumas palestras suas, você levanta muito essa bandeira de que CX ele não deve trabalhar sozinho, até porque você tem 2 cadeiras, né? Mas você levanta muito essa bandeira de trazer outras áreas em conjunto para trabalhar em conjunto, né? Na sua visão, quais são as principais áreas que, cara, não tem como não estar plugado em CX para fazer a coisa ganhar atração, para fazer a coisa acelerar e isso gerar impacto para o negócio? Tá bom, ótima pergunta. Eu acho que nenhuma área não deveria ser envolvida, porque cliente é obrigação de toda empresa, porque se não tem cliente, não tem empresa, não tem trabalho para a galera. Mas é lógico que tem algumas áreas que elas são mais relevantes. E identificar essas áreas e se aproximar delas estrategicamente é fundamental. Você não vai conseguir se aproximar de todas as áreas simultaneamente. Aqui, o que nós fizemos? Primeiro, a gente foi na voz do cliente. Quais eram as principais dores do cliente? E quais áreas poderiam me ajudar a resolver essas dores? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica antes de falar qual área, escuta seu cliente. O que ali da jornada não está saindo bem? Mas da experiência que eu tenho,
áreas que invariavelmente a gente tem que se aproximar. TI. Muitos problemas na experiência do cliente estão voltadas à tecnologia. Um boleto que demora para ser emitido, uma informação que não chega no momento certo. E tecnologia tem que ser muito parceiro de CX para destravar essas iniciativas. E eu sei que nem sempre é fácil, e eu vivo aqui, né? Quem dera se tudo fosse perfeito. O pessoal de tecnologia, ele tem o backlog dele. As prioridades nem sempre são as minhas prioridades como área de clientes, mas como que a gente pode influenciar para que isso vire uma prioridade? E aí, uma outra coisa que a gente tenta fazer aqui é correlacionar a dor do cliente a dores da empresa. Vou voltar no tema do boleto. Boleto é caótico aqui. A gente está em 2026 e hoje o nosso cliente ele só consegue pagar por boleto. Já poderia pagar por Pix, cartão de crédito, hoje existem N formas de pagar, mas o cliente tenda, ele tem que pagar por boleto. Isso não é oferecer uma experiência boa para o nosso cliente, ele não tem como escolher. Mas isso gera um custo para a companhia. A cada boleto que a gente emite, a gente paga por esse boleto. E a Tenda vende aproximadamente 20 mil apartamentos mês e o cliente parcela o fluxo dele com a Tenda em 72 vezes. Então, imagina, 20 mil clientes ano, vezes 72, olha o custo que a gente gasta. Se eu fosse defender esse projeto de dar mais opções de pagamento para o cliente, só falando que melhoraria a experiência do cliente, provavelmente esse projeto estaria na esteira até hoje. Mas quando você mostra que isso vai trazer benefícios para a empresa, tanto vai reduzir trabalho operacional, porque se você pluga uma plataforma de pagamento, você tira várias questões de conciliação, que são pessoas que estão trabalhando. Quando você fala que um projeto desse vai tirar o seu custo de emissão de boleto por uma taxa menor para Pix, por exemplo, você começa a trazer CX para dentro da estratégia do negócio. Então, outra coisa que dentro disso, de envolver as áreas, que eu acho que é fundamental, é tentar não envolver de forma isolada, mas tentando trazer um benefício também para essa área que de alguma forma vai ajudar. Então, acho que tecnologia é super importante, a área de produto, independente se é uma empresa de serviço ou uma empresa de produto, tem a área que vai fazer o produto que vai ser oferecido. Essa área é a área que mais deveria se relacionar com o CX, porque deveria ter uma retroalimentação meio que real time. O que o cliente está falando do produto que daria para melhorar esse produto, para ou agregar valor, ou até para reduzir custo de alguma forma. Então, é uma área super importante. Time de vendas. Quem está no dia a dia, até mais do que meu time, é o time de vendas. Então, ter fóruns para entender o que está acontecendo ali na ponta e retroalimentar é fundamental. Então, assim, para também não me estender muito nisso, 3 áreas que eu acho que não poderia existir um distanciamento e que deveria ter uma rotina são essas áreas. Aqui a gente tem uma squad dentro da estrutura de TI que só cuida de clientes, então é uma squad dedicada a esses pontos. Para o time de produtos, a gente tem uma reunião mensal de retroalimentação, fora N visitas que a gente faz nas obras, empreendimentos entregues junto com o time de produtos. E com o ciclo, que é o time de vendas, eu acho que é onde a gente ainda pode melhorar essa relação. A gente já tem algumas iniciativas, mas como está muito espalhado em imobiliárias, nem sempre a gente consegue estar nessas imobiliárias, e aí acaba ficando uma relação mais distante. Legal, Mari. Dá para pegar na sua fala que todas essas parcerias internas, elas só foram viáveis, só se sustentaram porque vocês trouxeram visão de negócio, né? Então, o Pix, o boleto tem um custo tal, se a gente reduzir, a gente vai impactar
tanto por cento do negócio, né? E é muito comum, eu vejo muito o mercado profissional de CX reclamando, não tem apoio da liderança, não tem apoio das outras áreas, mas acho que é muito isso, né? O profissional de CX vai lá, tem um cliente reclamando, vamos encantar o cliente, né? E não fala do negócio, né? Fica naquela conversa rasa, o cara fala, cara, eu tenho 1000 coisas para fazer aqui, eu tenho meus KPIs e não vou falar de cliente porque não sei qual que é o resultado. Provavelmente você construiu tudo isso, né? Obviamente você não chegou no dia seguinte e falou, pessoal, vem cá, de venda, vem cá, vamos trabalhar junto. Provavelmente não foi isso, né? Qual é assim, ó, qual é o caminho, qual é uma dica que você dê? Assim, eu já falei aqui que conecta com o negócio, mas como que você constrói essa narrativa? Porque acho que no final do dia é criar uma narrativa para conseguir envolver as outras áreas e mostrar o valor de CX e mostrar o valor de trabalhar junto para impactar o resultado, né? Mas como que você constrói isso? Como que foi essa construção dessas alianças para você justamente trazer ele para perto e começar a ter essa squad, começar a ter essa unidade ali, onde todas as áreas estão colocando o cliente de fato no centro, pensando em como aquelas ações vão impactar no final do dia o negócio. Eu acho que a gente fez algumas coisas que deram certo. A primeira delas, ou uma delas, foi tentar tirar um pouco o viés da nossa área apontar o dedo. No início, a nossa relação com essas áreas de interface era muito ruim, porque eles enxergavam a gente como os dedos duros. Então, imagina, o time né, de CX está expondo a minha área, está falando que eu estou fazendo coisa errada. Lá vem o pessoal de CX falar mal do cliente, que a nossa área está gerando impacto É, negativo, né? era assim, era bem ruim. E aí, uma das coisas que a gente fez para tentar reduzir essa personificação foi sempre trazer dados e voz do cliente. Então, a gente tem um comitê que hoje em dia é bimestral, mas no início era todo mês com a diretoria, que era o momento da lavagem de roupa suja. E aí a gente começou a trazer mais dados, a colocar trechos da voz do cliente para falar, não é o time que está falando, a gente só está sendo porta-voz do que está acontecendo. Acho que isso ajudou, porque tirou um pouco esse lado ruim. Outra coisa foi a gente também demonstrar vulnerabilidade. No início, a gente mostrava muito as falhas das outras áreas, mas o time de atendimento também fica na nossa estrutura. Então, também mostrar que a gente tem falha no atendimento, na própria comunicação, que também ficam com a gente, fez as outras áreas falar: poxa, então, se eles estão tendo essa vulnerabilidade e coragem de apontar erros da área deles, tá tudo bem, né? Dá para melhorar. Acho que isso também foi uma coisa legal. Mas, de verdade, para mim, o que mais funciona é estar próximo dessas áreas. Eu até vi que o Renê entrou. O Renê é o coordenador de experiência do cliente aqui do time. Era até melhor ele falar do que eu. O Renê, ele toca O uma microfone aí, agenda. René. O Renê toca uma agenda sensacional, que são os workshops de experiência do cliente. A gente roda esse workshop no Brasil inteiro, ano após ano. E aí entra pessoas da obra. O mestre de obra vai nesse workshop. O cara do jurídico vai, de gente de gestão, de produto, de assistência técnica. E aí a gente faz um conteúdo muito direcionado para aquela região. Então, lá a gente apresenta o diagnóstico da região, o que os clientes de Salvador estão reclamando. No nível de detalhe, bem tático, para aquele mestre de obra, no dia seguinte, falar: o cliente está reclamando disso porque talvez o cara não está assentando bem a cerâmica. Então, deixa eu ver como esse cara pode assentar melhor a cerâmica. Isso tem dado muito certo, porque a gente está fazendo com que a voz do cliente chegue, de fato, quem faz o dia a dia acontecer, e não só na liderança. E nesses eventos,
poxa, a gente tenta também levar uma experiência diferente, né? A gente é da área de experiência. Então, o Renê vai lá, reserva um espaço num hotel, uma sala de hotel, um café gostoso, um brinde. Sempre tem vídeo de cliente. A gente gosta muito de trazer o cliente como protagonista. Então, é um vídeo de cliente contando a história dele, para aquela pessoa que está assistindo ver como o trabalho dele é importante. Isso ajuda bastante essa cultura de cliente acontecer. E é lógico que eu também não vou medir palavras, o fato do NPS ser meta corporativa ajuda demais. Porque no final das contas, se não bater a meta, todo mundo vai perder uma partezinha do bônus anual. E aí, isso nos ajuda a tracionar esse tema, até para essas áreas que estão mais distantes. Porque aqui na Tenda a meta é anual, o NPS a gente tem meta semestral, e toda semana a gente manda para praticamente a empresa inteira o farol do NPS das métricas que são acompanhadas, né? Que a gente tem para meta 3 momentos da jornada do cliente. Então, toda semana a gente está falando de experiência do cliente. Uma outra iniciativa que o Renê toca é uma news que sai uma vez por mês só para falar de cliente. E aí, nessa news, a gente conta novidade de produto, a gente faz vídeo para explicar por que o NPS está bom ou por que não está. A gente dá visibilidade do nosso programa de Olho no Cliente, que é um programa de reconhecimento para as áreas. Então, essas pequenas iniciativas de trazer o tema para dentro da companhia faz com que ele saia ali do papel e das paredes e venha mesmo para a operação. É um trabalho de evangelização mesmo, né? De educação Total, total. constante. E aí eu imagino que seja em todos os níveis, né? Para cima, para baixo, para os lados, que para colocar todo mundo na mesma página, na mesma direção, né? A estratégia ela foi feita para diretoria, liderança e demais cargos. Tá. Então, tem uma estratégia de comunicação voltada para a cultura desses 3 níveis e pensando também em escritório, obra e time de vendas. Porque é isso, não adianta falar só com a galera que está aqui em São Paulo, perto de mim. Sim, exato. Eu tenho que falar com quem está lá na regional, no dia a dia, fazendo a diferença. E no início de todos esses projetos, obviamente foram projetos separados, né? Não foi tudo de uma vez, mas quando vocês começaram, quando vocês entenderam, né? A gente precisa evangelizar, a gente precisa mudar a cultura, a gente precisa trazer todo mundo para a gente, de fato, conseguir gerar resultado. Como que foi o engajamento no primeiro momento? Teve resistência, não teve resistência? E o que teve resistência, como que vocês atuaram nesse sentido para reverter as coisas? Ó, galera. Esse workshop mesmo de clientes foi muito engraçado, porque os primeiros a adesão estava super baixa. A galera ia porque tinha que ir, mas assim, ninguém estava botando fé. Hoje em dia, a história é outra. Todo mundo entra muito engajado, porque eu acho que eles começaram a perceber o valor disso. Lá a gente tenta trazer conteúdo que de fato vai fazer a diferença para eles. Não é conteúdo teórico para falar por que é importante cuidar do cliente, não, a gente mostra na prática ali. Então, eu acho que a forma que a gente fez de ganhar adesão dessas iniciativas foi mostrando que fazia diferença para o trabalho deles. Uma outra iniciativa, por exemplo, que a gente tem é um treinamento de vistoria para quem de fato vai acompanhar a vistoria com o cliente, que geralmente ou é um analista ou um estagiário de engenharia. Ai, que gracinha. E aí, a gente falou, vamos fazer um piloto, inclusive com quem aí é de CX, quem toca esse projeto para a gente é a Camila. E aí, no início, as regionais não estavam colocando muita fé. Hoje em dia, as obras pedem esse treinamento. Para mim, é o maior e o melhor reconhecimento que está dando certo é quando a própria área fala: nossa, chama aquela moça para vir treinar a galera. Então,
Tem algumas coisas que a gente já sabe que a gente acertou a mão e outras a gente vai corrigindo a rota. Muita coisa a gente já fez e parou de fazer porque não estava se justificando. E também o que a gente está tentando fazer é deixar mais organizado, porque no início a gente estava metralhando, a gente estava fazendo tudo junto, e aí, cara, também se querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não consegue nem saber se deu certo ou se não deu É isso certo. que eu ia falar. Você faz um monte de coisa, você não sabe o que está dando certo, o que está dando errado, aí você tem que manter É, tudo rodando, né? Você já aumenta custo, aumenta tudo, porque, é. cara, se eu tirar um, talvez eu estou tirando o errado, né? Agora a gente está tentando fazer mais organizadinho, faz teste AB, pega um grupo controle para poder minimamente comparar o que, né, melhorou ali fazendo ou não fazendo. Mas acho que isso Acho que faz parte chegou da alguma maturidade pergunta, também, né? né? Hã? Eu vou já fazer a pergunta aqui. Ah, tá. Mas acho que isso faz parte da maturidade, né? Vocês vão construindo, vão envolvendo as pessoas do jeito que dá, é aquela história do o melhor feito do que é bem feito, né? E depois vai ajustando para Sim. garantir que não perca a atração, né? Então, acho que É, esse caminho é um pouco disso. Não adianta a gente tentar encontrar a perfeição, porque acho que ela nunca vai existir. É constantemente lapidando, melhorando, vendo o que está dando errado, o que está funcionando, e aí ajustando. Indo aqui para o nosso chat, a Bruna trouxe essa questão do catequizar, né, que a gente já falou, né, que realmente é algo que precisa acontecer, mas, ao mesmo lado, é um projeto delicado, né? Como que você consegue, de fato, gerar adesão, gerar essa participação das outras áreas? Porque sempre tem aquele que, cara, não, para quê? Eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora, né? Então, é aquele desafio. E aí o Rodrigo trouxe aqui uma pergunta: em que momento é realizada a pesquisa de satisfação? É durante a obra, após a compra do apartamento, solicitação de boleto, garantia? É feito alguma coisa one-to-one com a amostragem de clientes? Como que é esse cenário aí da coleta de feedbacks? a gente usa o NPS em várias etapas da jornada. A primeira vez é quando ele compra, então eu pergunto, né, faço a pergunta do NPS, depois eu faço novamente no momento da vistoria do imóvel, faço novamente 3 meses depois que ele recebe as chaves e 6 meses depois que ele recebe a chave. E todo cliente, quando aciona a nossa assistência técnica, ele também tem. E aí, como que a gente faz? A gente manda para todo mundo, não é amostragem. Então, hoje, 100% dos clientes passam por todas essas pesquisas. Primeiro é a pesquisa definitiva, tradicional do NPS, e depois a gente vem com perguntas CSAT, e aí essas perguntas são mais direcionadas para aquele momento da jornada. Para a gente, o que agrega muito valor são os comentários. Então, quanto mais comentários, melhor, para a gente conseguir ter mais profundidade do que está acontecendo naquela etapa da jornada. E todas são enviadas por WhatsApp. Então, hoje a gente conseguiu aumentar bastante a nossa taxa de respostas depois da implementação do WhatsApp. Antes a gente mandava somente por e-mail. O que vale para a nossa meta é o NPS, que a gente chama de chaves mais 6, porque nesse momento, quando a gente criou essa métrica, boa parte dos clientes já estavam morando no apartamento, então é quando a compra no imóvel ela se concretiza. E aí, nesse momento, o cliente está mais apto a responder se ele indicaria a empresa para um amigo ou para um familiar. Mas os demais momentos são importantes até para a gente ter mais sensibilidade do que está acontecendo e conseguir retroalimentar as áreas de forma mais assertiva. Legal. E Mari, Respondi? respondeu, Rodrigo, algum O, comentário? o- Só legal, Mariana, muito bom. Para mim ficou muito claro, porque meu primeiro apartamento foi do seu concorrente que você citou aí na apresentação. Então, eu fiquei aqui matutando os momentos. E eu, como minha carreira toda é indústria automobilística, fica só uma boa prática.
Se fizer sentido, depois você avalia internamente com a equipe. Na época, eu vim de uma escola alemã, indústria automobilística, sem citar nomes, para não fazer propaganda, mas com todas esses NPS, ouvindo o cliente na ponta, e de tempos em tempos a montadora trazia esses clientes potenciais, ora do agro, ora de locadoras de veículos, ora disso, daquilo, para ouvi-los. Por isso que eu falei assim, esse one-to-one meio amostral, porque a base da pesquisa é muito boa. Sabendo usar, tem muito conteúdo, mas nada melhor do que você olhar o olho no olho com o cliente. Então, só queria fazer essa contribuição Legal. de tempos em tempos no segmento da tenda, né, produtos de entrada, médio, premium, tal, talvez fazer um O que a workshop, alguma gente coisa. faz, Rodrigo, e aí não entra para a meta, porque a meta de fato é o NPS, mas quinzenalmente nós fazemos roda de conversa com nossos clientes. E aí também já é uma dica dessa história de trazer as áreas. Nessa roda de conversa, primeiro, a diretoria vai. Vai todos os diretores? Não. Mas, por obrigação, o diretor de engenharia vai, o nosso diretor de operações vai e a nossa diretora de produtos. Além disso, gerente de vendas, o gerente geral da obra, o gerente da obra, a gerente de assistência técnica, o gerente de negócios. Então, assim, nós vamos numa comitiva. Por isso que eu viajo muito, né? O Bruno falou no início, ai, é difícil achar agenda. Realmente é difícil achar agenda. Porque nós, de novo, a gente está em 9 estados. E de 15 em 15 dias a gente vai no empreendimento entregue. Vão umas 15, 20 pessoas. Nível de liderança de quem pode mudar a jornada do cliente e senta lá no salão de festas do condomínio para escutar o cliente e o síndico. E aí é uma sabatina. No início, sério, dá vontade de chorar. Eu ficava depressiva quando eu voltava para casa. Porque eu falava, meu Deus do céu, a gente está fazendo muita coisa errada. Porque quando a gente escuta do cliente, a gente tem vergonha. Né? Quando você vai lá no cliente, ele começa a falar, eu estou há 3 dias tentando pagar um boleto, eu estou dando o exemplo do boleto, porque esse serve para qualquer empresa. Você fica com vergonha, fala, o cara está querendo me pagar. A inadimplência nossa está lá no alto, eu estou dificultando a vida dele. Então, essa iniciativa de conversar diretamente com o cliente, ela tem muito valor. E, sem dúvida nenhuma, isso nos ajudou demais a tirar projeto do papel. Porque aí eu estou falando lá que são os diretores. Imagina o cliente reclamando que a parede é uma vergonha, que a gente entrega a nossa parede texturada, ela não é lisinha igual essa parede aqui. Ela é texturada, como se fosse, sei lá, uma textura mesmo, toda irregularzinha, tal. A gente faz isso porque no nosso método construtivo de parede de concreto, você deixar uma parede lisa e uniforme é muito difícil. Então, uma forma de tentar não mostrar tanto as imperfeições e até dar um acabamento melhor é fazendo assim. Só que o cliente não vê valor nisso. Você imagina a diretora de produto e o diretor de obra escutando o tanto que aquela parede é ruim. A gente conseguiu esse ano a autorização, vai aumentar o custo da nossa obra, mas a gente vai entregar a parede lisa. Mas por quê? Foram muitas vezes a gente indo em condomínio, o cliente falando a mesma coisa. E outra, a gente conseguiu correlacionar o tanto que essa bendita parede interferia na satisfação do cliente. A gente conseguiu fazer, e aí, né, os estatísticos do time, da nossa área aqui de inteligência de clientes, junto até com uma empresa terceira, a gente conseguiu chegar num bridge dos pontos que mais interferiam na satisfação, e esse era um deles. Mas não teria sido tão efetivo se essa galera não tivesse escutado dos próprios clientes que aquilo não estava legal.
Então, foi uma ótima provocação, sim, sem dúvida. Ah, legal, Mariana. Então, assim, já está respondido. Eu falei do workshop, você falou da roda de conversa, que no final do Influir Jovens é a mesma coisa. E do meu lado, no automobilística, eu todos os board members e convidados, igualzinho do seu lado aí, que todo mundo tinha que ouvir. Não adiantava só eu ouvir, Mas né, sabe tem o que pôr que que todo é mundo. frustrante, Rodrigo? Diferente, até que no mercado automobilístico não é muito diferente, porque, pelo menos da última vez que eu vi um estudo, o tempo de recompra de carro estava em 5 anos. Mas existe uma recompra, né? O cara vai trocar de carro. No nosso caso, se esse cliente for comprar um segundo apartamento, ele não vai comprar da tenda. Então é frustrante, porque se eu errei daquela vez, eu não vou ter uma segunda chance. Então, isso, para mim, que estou à frente da área, é realmente frustrante. É lógico que eu tenho que sempre ver o copo meio cheio e passar isso para o time, que é com esses erros que a gente vai melhorando a jornada e a gente vai conseguindo trazer as áreas para perto. Mas se eu falhei na jornada com você, Rodrigo, eu, como tenda, não vou conseguir te oferecer uma segunda oportunidade de melhorar Você melhora para o próximo, né? Mas para o ele, próximo. tá, Mas errou, para tá ele, errado, não. né? Exato. E Mari, falando aqui, a gente já está quase chegando no fim. Falando de métricas aqui, né? Você falou que tem um NPS compartilhado. Aí acho que eu tenho duas perguntas aqui. Como que vocês fazem para garantir a saúde do NPS, para evitar aquelas coisas de você vai responder uma pesquisa, dá um 9, 10 ali para garantir. Então, como que vocês evitam isso, já que é uma métrica corporativa, né, que impacta todo mundo? E, além disso, existem métricas compartilhadas até para garantir que essas áreas trabalhem em conjunto, além do NPS? Tem sim. O primeiro é que a gente manda toda a pesquisa pela nossa área. E aí, como eu disse, e-mail e WhatsApp. Para não ter a opção do cara responder ali na hora, no calor da Manipulação, emoção. né? O nosso time de vistoria, o sonho deles é que o cliente termine a vistoria e no próprio celular lá que faz a vistoria que ele possa dar a nota. A gente não liberou, porque eu não quero ter o risco de ter uma influência ali, do cara falar, a nota é 9, 10 e tudo mais. Assistência técnica, a mesma coisa, né? O sonho deles era que na resolução do serviço já pudesse dar nota. Então, primeiro é que a gente tem uma política clara que todos os envios são centralizados na nossa área, eles passam por auditoria e tudo mais. Segundo, evangelização da galera. Então, nesse treinamento que a gente faz com o time de vistoria, por exemplo, a gente bate na tecla que não é para falar da pesquisa. Ah. E o meu time, que eu tenho pessoas em todas as regionais, a gente fica de olho. Se aparece alguma coisa ali de comentário no NPS que dá a entender que está existindo alguma interferência, a gente fala com o gestor daquela obra. A mesma coisa no NPS do momento da assistência técnica. Então, hoje eu me sinto segura para falar que não tem, ou se tiver muito mínima essa interferência externa. Tá. E do, Antes de ir para a segunda, ainda nesse tema aqui, a partir do momento que vocês implementaram essa questão do NPS, se é uma meta corporativa, ficou claro esse ganho de melhoria na satisfação, na experiência, no incremento do NPS, ou nem tanto? Desde que a gente implementou nas 3 jornadas que a gente acompanha, porque assim, a meta corporativa é do Chaves mais 6, mas momento vistoria e momento de assistência técnica também é meta de várias áreas, inclusive, e principalmente do meu time. 60% do meu scorecard, que é o scorecard de toda a gerência de experiência do cliente, é de NPS. Então, desses outros 2 momentos, né, vistoria e GAP. Então, sim, a gente, a gente tem toda essa preocupação, sabe, de conseguir mostrar que está funcionando. Então, desde quando a gente começou a mensurar, nessas 3 etapas, a gente já avançou.
em umas mais do que outras. A gente já teve incremento de 40 pontos no momento vistoria, desde quando a gente começou esse trabalho, e é ponto pra caramba. E o que a gente avançou menos, se eu não me engano, foram aproximadamente 10 pontos. E a gente faz esse reporte para a companhia toda, em vários momentos do ano, para mostrar que muitas vezes nem todo mundo consegue ver essas melhorias. Então, mostrar que o resultado do NPS está melhorando é uma forma também de engajar esse pessoal, né, essas áreas a continuarem nos apoiando. Legal. E da sua segunda pergunta, eu acho que essa também é a chave do sucesso. Não adianta a gente achar que falar de NPS é o suficiente, porque as áreas nem sabem direito o que é isso. E aí, para as principais áreas, o que a gente começou a fazer foi correlacionar o NPS com as métricas daquela área. Por exemplo, em assistência técnica, a gente começou a mostrar o impacto do atraso no atendimento na satisfação do cliente. Então, clientes que eram atendidos no prazo tinham uma nota X% acima de quem não era, e aí esse é até um bom exemplo. A gente fez um estudo muito profundo disso, regional por regional, safra por safra. Depois que esse estudo finalizou, a gente conseguiu reestruturar a área de assistência técnica. Hoje é uma área muito mais robusta, porque a gente mostrou, gente, do jeito que essa área está, ela não consegue atender o volume de trabalho que tem para atender. E só o fato de demorar a atender, o cliente já está ficando muito insatisfeito. E a gente conseguiu dar uma granularidade que era o tempo de atendimento por patologia. Então, imagina meu time, experiência do cliente, que não é técnico, falando, olha, quando é um vazamento, vocês estão demorando, sei lá, 5 dias, são 5 dias que o cara tá ali com uma pia vazando. Então, a gente chegou nesse nível de detalhe, até mostrando qual que deveria ser o capacity ideal da área de assistência técnica para que ela conseguisse atender os chamados dentro do prazo. E hoje em dia, a assistência técnica, por exemplo, é uma das segundas metas que a gente mais evoluiu. Para a vistoria, a gente também conseguiu correlacionar com métricas que o time de obras tem. Então, eles têm, por exemplo, um acompanhamento que é o número de defeito por unidade. E aí a gente correlacionou isso com o NPS da vistoria, com número de revistorias. Aqui dentro a gente tem uma célula de inteligência de clientes que só faz isso. Só pega os dados dessas principais áreas que interagem com a gente e tenta criar não, né, mas defender correlações, né, montar essas correlações para que a gente tenha mais força. A área de cobrança, a gente também conseguiu se aproximar muito deles, mostrando que algumas flexibilidades na nossa renegociação ajudavam o cara depois ficar mais tempo adimplente e ajudava no NPS. Então, é um trabalho constante nosso de fazer com que cada vez mais o NPS ele seja traduzido em métricas operacionais para essas áreas. Legal. E aí, no final do dia, se o time de CX não entender sobre o negócio, ele não vai conseguir correlacionar nunca com essas métricas, né? Não, impossível. Impossível mesmo. É o tema que a gente traz muito aqui de... Cara, o profissional de CX tem que saber de negócio, senão, esquece, ele vai ficar naquele romantismo lá, que não... Cliente feliz e não é isso que vai mexer ponteiro, né? Pessoal, a gente está chegando já no fim. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário aí para a Mari? Aproveitar a Mari aí, senão eu vou fazer uma última para a gente fechar. Eu queria agradecer. Bruno, só para... Ai, perdão. Pode falar, Ederson, ele abriu primeiro. Fala, Bruno, por favor. Não, eu queria agradecer, eu acho que é muito rico, né, a gente ter a oportunidade de conhecer sobre novas áreas, novos negócios e entender que, de fato, quando a gente olha para a cultura, né, eu acho que isso é muito importante, a cultura da empresa, né, a gente falou muito de identificação, no seu caso é muito bom porque você tem esse plus, né, eu trabalho na Claro, é um outro perfil, então por mais que não exista, né, essa sensação tão genuína nesse sentido, a gente tem que buscar,
né, esse ponto de encantamento, né, o que a gente entrega na ponta, né. Eu falo que existem várias camadas, então, às vezes é difícil a gente conseguir, a gente também está fazendo esse trabalho de catequização interna, de envolver áreas, então é legal ouvir que ter essa oportunidade, às vezes, de fazer alguns job rotations, né, ali, que a gente sabe que não é sempre que dá para ser feito, dependendo do tamanho da empresa, mas é algo legal para a gente ventilar também como forma de tentar colocar todo mundo com esse bastão, né, a gente tem feito treinamentos com as áreas, né, de mostrar o porquê que é importante o cliente no centro, a gente fala de situações, porque é uma forma mais fácil online da gente conseguir ir colocando isso na cabeça das pessoas, mas esse pedacinho de ter essa experiência em algumas partes, eu acho que contribuiu bastante, assim, pensando aqui no ambiente, né, da Claro como um todo, mas foi muito legal, obrigada aí pelas contribuições. Deixa eu E aproveitar então. concordo, acho que eu já passo para você, tá, Eder? Deixa eu só aqui fechar com a Bruna. Realmente, são empresas de segmentos completamente diferentes, mas sempre existe a ponta. Então, aqui dá até talvez uma provocação, esses times que não estão em contato direto com o cliente, como que você faz com que eles tenham mais essa vivência? Poxa, será que dá para plugar na sua central de atendimento, para eles escutarem algumas ligações, irem na loja da Claro, ver como que é um atendimento, sentir quais são essas dores que o cliente tem na hora que precisa de um atendimento. Enfim, eu acho que, independente do segmento, dá para a gente criar formas de deixar essas áreas parceiras mais próximas da realidade do cliente. Oi, Éder. Olá, parabéns, Mariana, Renê, do seu time também. Então, assim, muito legal ver os cases e as aplicações com foco no negócio aí, muito legal. Pergunta bem direta. Você colocou o tema das áreas, dos silos, dos riscos, né, das áreas. Você hoje acumula duas áreas, marketing e CX, que também eu acho super salutar. Mas confesso que venho pensando muito nas caixinhas e nos desafios dela. Se você fosse CEO da empresa que você trabalha hoje, qual mudança de estrutura você faria para conseguir, de fato, mais impacto de CX no negócio? Eu colocaria assistência técnica na mesma diretoria. E é muito do meu negócio, tá? Mas eu vou tentar traduzir. 70% do nosso cliente tem problema depois que ele entra no apartamento. 70%. É um percentual muito grande. Ter essa área mais próxima da gente e sem tanto conflito, quando eu falo conflito, é conflito saudável, tá? Mas essa era uma área que eu vejo valor se fosse dentro da mesma diretoria. Inclusive, a Tenda tem duas marcas, a Tenda e a Aleia. Na Aleia, a gente já conseguiu. A experiência do cliente fica junto com a assistência técnica. Porque tem muita conexão. Essa é uma mudança que eu faria. E uma mudança recente que o nosso CEO fez, e eu agora estou sendo beneficiada por ela, ele colocou TI junto da área de experiência do cliente. Então, é na mesma diretoria. Antes não era. Eram diretorias diferentes até janeiro. Então, a partir de janeiro, a gente tem um diretor de marketing, inovação e tecnologia. E, gente, são só 3 meses, mas em 3 meses a minha vida mudou aqui dentro. Eu estou trabalhando como eu nunca trabalhei, porque veio com uma outra pegada, mas o Bruno logo no início me perguntou, Éder, quais áreas que eu achava mais importante em experiência do cliente. Eu comecei falando com tecnologia, porque muita coisa a gente melhora na experiência do cliente com a ajuda de tecnologia. Muita coisa. Não é pensando que vai reduzir, que vai tirar o humano, não é isso. Voltando no tema do boleto, gente, um boleto deveria ser muito fácil de emitir, e muitas vezes não é. E aí,
essas áreas estando mais próximas, nesses 3 meses eu tenho visto bastante diferença. Então, hoje, se eu virar CEO de uma outra área, tendo essa experiência que eu tive aqui, eu já tentaria deixar tanto assistência técnica quanto TI mais próximos de CX, para que o negócio rodasse melhor. Valeu demais. Respondido? Valeu, obrigado. Mari, para a gente fechar aqui, aí vai muito um pouco na linha da pergunta do Éder aqui, mas qual seria, se você pudesse dar um conselho para uma área que está travada, para destravar a área de CX, para começar a gerar valor, qual que seria esse único conselho que você daria para mudar essa chave, virar essa chave? Eu tentaria entender qual que é a dor dessa área e tentaria conectar a dor dessa área à dor do cliente. Porque aí, com certeza, seria mais fácil destravar se, ao destravar a dor do cliente, essa área fosse beneficiada. Eu tentaria por esse caminho. Boa, legal. Mari, obrigado. Sempre um grande prazer ter uma troca com você, te ouvir. Obrigado aí todo mundo que esteve conosco aqui assistindo. Fica aqui meu convite para a próxima terça-feira com a Lídia. Aí vai ser uma apresentação de um resultado de uma pesquisa, que é quais atributos da entrada digital, da compra digital, né? Se a inteligência artificial ajuda ou atrapalha. Então vai ser muito legal. E obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, pela oportunidade, e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Foi gente. ótimo. Espero que eu tenha contribuído. Boa noite, valeu. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Boa noite, tchau. Boa noite.